Bom dia, bom dia, bom dia. Buongiorno. Buenos dias. Bom, gente, tudo bom? Dando início a mais uma live de sábado aqui. Então a gente vai hoje... já vamos começar logo, o pessoal vai entrando aí. A gente vai falar hoje sobre anestésicos locais em odontologia, né? A gente teve uma tabela que foi divulgada essa semana. Na verdade, essa tabela já é mais antiga, né? Eu realizei essa tabela, fiz essa tabela há uns cerca de 1 ano, 2 anos atrás. E a gente colocou de novo essa tabela de anestésicos com algumas dos principais anestésicos usados em odontologia, né? E também com as principais indicações baseado nos problemas sistêmicos que os pacientes possam eventualmente ter, né? Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram, né? Eu sei que 10 horas é um horário ruim aí para todo mundo, no sábado, né? E depois também eu vou colocar no YouTube, então eu convido vocês aqui que estão assistindo pelo YouTube a se inscrever no canal, a curtir o vídeo, compartilhar esse vídeo. Lembrando que no YouTube às vezes coloco os slides, então fica mais fácil do pessoal entender, né? E de acompanhar também o nosso raciocínio aqui, tá? Então se inscrevam aqui no canal do YouTube e divulguem esse vídeo para que a gente possa, com o canal crescendo, colocar mais coisas legais aqui. Se a gente conseguir um número maior de inscritos no canal, a gente começa a colocar algumas aulas mesmo, totalmente gratuitas aqui para vocês, tá? Então me ajudem a divulgar que todo mundo sai ganhando aí. Então, em relação a essa tabela que eu coloquei de anestésicos, né? E você que está assistindo pelo YouTube, você está vendo essa tabela agora aqui na tela. Você que está me vendo agora ao vivo pelo Instagram, já deve ter conhecimento. Eu coloquei no meio da semana essa tabela. A gente colocou os principais anestésicos locais utilizados na odontologia e também dividimos essas indicações através de problemas sistêmicos que o paciente às vezes possa apresentar, né? Os mais comuns, a gente tem o paciente hipertenso, nós temos o paciente que apresenta um problema de diabetes, a gente pode ter no consultório pacientes com problemas hepáticos e problemas renais, né? Às vezes esses problemas associados. A gente pode ter um paciente gestante na nossa cadeira e às vezes a gente fica com muita dúvida de como anestesiar esse paciente, de como que a gente vai fazer essa melhor abordagem para essa paciente gestante, ou a paciente que está amamentando também, né? Tudo que pode para gestante, via de regra, vai poder para paciente que está amamentando também. E a gente também colocou um item aqui com pacientes asmáticos, que tem um cuidado especial que a gente tem que ter na seleção do anestésico quando o paciente relata um quadro de asma, seja ela controlada ou não, tá? Então a gente vai passo a passo, falando sobre isso com vocês, né? O primeiro questionamento que eu tive nessa semana em relação a essa tabela é o porquê da ausência da bupivacaína, né? A gente colocou ali a articaína, nós colocamos a lidocaína, colocamos a MEP, sem vaso, colocamos a prilocaína com a filipressina. E na tabela não tinha bupivacaína, tá? A bupivacaína pelo menos no meu entendimento, e porque eu uso ela no consultório, lembrando que eu trabalho exclusivamente com endodontia no consultório, não é um anestésico que eu veja muita vantagem em ser utilizado, né? Ela tem algumas características especiais, né? Ela tem entre elas, a mais marcante é a sua alta potência, é um anestésico extremamente potente, e um anestésico que vai dar pra gente um tempo de trabalho bastante estendido. Então a gente vai perdi a linha de raciocínio. O que eu vi aqui no Instagram, a Lou tá pedindo para participar do vídeo. Vamos deixar ela participar, pelo amor de Deus.
não sei se ela apertou por engano, mas se ela quiser participar, comentar com a gente, tá autorizada. Ela recusou, provavelmente ela apertou sem querer. Oh, beijo, minha amiga. Eu estava falando então da bupivacaína, né? Que uma das características da bupivacaína, ela tem um tempo de trabalho bastante estendido, né? Para vocês terem uma ideia, eu sei, eu imaginei. Mas eu autorizei, porque você sempre traz contribuições valiosas aqui para as nossas discussões, viu? Um beijo, minha amiga. A bupivacaína ela tem um tempo de trabalho estendido, para vocês terem uma ideia, em termos de anestesia pulpar, que é aquela que a gente precisa para fazer endodontia, né? 4 horas, né? Em média de 4 horas de anestesia pulpar. E se eu estiver falando ainda em anestesia de tecidos moles, e aí para quem faz a parte cirúrgica é bastante importante esse tipo de anestesia, 12 horas em tecido mole, né? Então essas são as características mais marcantes da bupivacaína: alta potência, comparado à lidocaína, né? E articaína, e tempo de trabalho bastante estendido. O que me faz não ver tanta vantagem na utilização da bupivacaína, para mim, que trabalha com endodontia, é realmente esse tempo de trabalho bastante estendido, né? Eu não vou precisar, na enorme maioria das vezes, de 4 horas de anestesia pulpar e muito menos de 12 horas de tecido amortecido, tecidos moles amortecidos para o meu paciente, onde ele vai sair do consultório, certamente durante o dia ele vai precisar se alimentar, e a chance dele morder o lábio, dele morder a língua, dele morder a bochecha, vai ser enorme. Então isso, para mim, representa uma desvantagem, né? Muitos colegas que trabalham com cirurgias, eles adoram a bupivacaína. Por quê? Porque o paciente sai do procedimento cirúrgico e como ele vai ficar ali 12 horas, pelo menos, anestesiado, esse anestésico ele serve também de uma forma de realizar o controle de dor pós-operatória, né? Isso, num primeiro momento, a gente pode até ver como uma vantagem, mas a literatura mostra pra gente que essa concentração de bupivacaína no tecido, ela pode resultar num aumento de prostaglandina, que é um mediador químico importante no processo inflamatório. O processo inflamatório estimulado, o processo inflamatório aumentado, ele vai, como resultado, gerar uma dor também no paciente. Então, se eu tenho essas 12 horas de pós-operatório, entre aspas, com uma garantia que o paciente não vai sentir dor, porque ele vai estar anestesiado, talvez depois que passe esse efeito anestésico, por essa alta concentração de prostaglandina, o paciente pode ter uma dor pós-operatória bastante incomum após 12 horas do procedimento. Então, esse efeito, essa dor rebote que a bupivacaína pode expor os nossos pacientes, para mim que faz endodontia, não vejo uma grande vantagem, tá? Então, não é um anestésico que eu tenha no consultório, não existe nenhuma situação dentre as alterações sistêmicas que o paciente possa apresentar, que a bupivacaína vai ser a primeira escolha. Então, não tenho porquê ter a bupivacaína no consultório, tá? Então, esse é o primeiro ponto, explicando por que a bupivacaína não está nessa tabela, tá? Se vocês acompanharem a primeira linha ali da tabela, no paciente saudável, né? Paciente saudável eu posso usar, paciente ASA 1, que a gente fala, eu posso usar, na verdade, o que eu quiser, né? Se eu quiser usar articaína, eu posso usar no paciente saudável. Se eu quiser usar a lidocaína, eu posso usar. Se eu tiver só a MEP no consultório, eu posso usar no paciente saudável. Se eu quiser fazer o tratamento dele utilizando uma lidocaína com feliprecina, também eu posso usar. O paciente saudável não tem nenhuma limitação em relação ao tipo de anestésico que eu vou usar nele, tá? O paciente ASA 1.
ele não tem nenhum tipo de limitação. Então, o que vai determinar a escolha do meu anestésico, primeiro, é a potência que eu quero desse anestésico, ou seja, se eu vou fazer um procedimento mais invasivo, eu preciso de uma potência maior desse anestésico, e o tempo de trabalho que eu vou precisar. Né? Existem procedimentos que são mais... Aí eu não estou falando só de endodontia, estou falando na odontologia como um todo, né? Existem procedimentos que eu preciso de um tempo maior, o paciente anestesiado, existem procedimentos que eu preciso de um tempo menor, né? Mas o fato é que num paciente saudável, num paciente asa 1, o que eu precisar usar nele, eu posso, tá? Via de regra, eu preciso de uma potência grande, né? Agora já puxando um pouquinho mais aqui para endodontia, a maioria dos colegas aqui são endodontistas, uma boa parte pelo menos, se não são endodontistas, trabalham com endodontia no consultório. Eu vou precisar de uma potência grande, eu vou precisar de um tempo de trabalho grande, e eu vou precisar de um anestésico que seja o menos tóxico possível. E aí é outro motivo de eu usar também a bupivacaína. Apesar dela ter uma potência muito superior à da lidocaína, ela também tem uma toxicidade muito superior, né? Vocês podem reparar que no tubete anestésico ali, ao passo que eu tenho lidocaína 2%, eu vou ter bupivacaína 0,5% só, tá? Então, num paciente saudável, eu posso usar o que eu precisar, tá? Se eu precisar ART, eu uso. Se eu precisar lido, eu uso. Se eu precisar MEP, eu uso. Se eu precisar prilocaína, eu uso. Na outra linha que a gente vê lá, a gente tem o paciente hipertenso, né? Eu separei essa tabela, depois vocês deem uma olhadinha, em pacientes hipertensos controlados e pacientes hipertensos que não estão com a pressão arterial compensada. São duas situações completamente diferentes para a gente abordar no consultório, tá? E vocês devem estar reparando que nesse paciente hipertenso, desde que a hipertensão dele esteja controlada, eu posso usar o anestésico que eu quiser também, né? O paciente hipertenso controlado, ele é muito semelhante em termos de escolha do meu anestésico local ao paciente asa 1, ao paciente saudável, que não tem nenhum problema sistêmico, né? E isso é uma dúvida muito grande, né? Porque às vezes o paciente tem um problema de hipertensão, o paciente faz o controle dessa hipertensão, faz o controle, inclusive, medicamentoso dessa hipertensão, então todo manhã ele toma o remedinho dele, você vai aferir a pressão do paciente, ele está ali no 13/8, 12/9, ele está controladinho esse paciente, né? Do ponto de vista sistêmico, ele é um paciente muito parecido com o nosso asa 1, né? Então eu posso usar o anestésico que eu quiser nesse paciente. Isso não vai limitar a escolha do meu anestésico. E vamos entender por quê, tá? O que limitaria a escolha do meu anestésico no paciente hipertenso? É a presença da adrenalina. A adrenalina, ela é um hormônio que o nosso organismo produz, tá? E que em concentrações altas, ela pode levar a uma maior força de contração do coração e uma maior, um menor intervalo entre essas contrações. Então eu aumento a força de contração e eu aumento o número de batimentos cardíacos. Então eu vou ter muito mais sangue sendo bombeado para o meu sistema circulatório. Tá? E isso pode elevar a pressão arterial do paciente. Tá? E por isso que é a restrição ou o cuidado que a gente tem que ter com pacientes portadores de hipertensão descompensadas. Tá? O paciente com hipertensão controlada, o que está acontecendo no organismo dele? Todos nós, com problemas de hipertensão ou sem problemas de hipertensão, em média, nós produzimos cerca de 7 microgramas de adrenalina por minuto. Eu aqui falando com vocês aí me assistindo, todos nós estamos produzindo, em média, 7 microgramas de adrenalina por minuto. É uma quantidade pequena, mas que o nosso organismo está sempre produzindo. Eu preciso desse hormônio para manter minhas funções vitais. Quando o paciente tem um pico de estresse ou um pico de dor, e essa dor vai elevar o grau de estresse do paciente, o organismo desse
paciente ele começa a produzir adrenalina numa quantidade absurda, né? Adrenalina a gente conhece como sendo o hormônio da luta e da fuga. Então, quando o paciente está numa situação de urgência, quando está numa situação emergencial, ele tem que agir no sentido de lutar ou de fugir, eu tenho essa bomba de adrenalina, né? Isso pode ser causado por uma dor, isso pode ser causado por um susto, isso pode ser causado por uma coisa inesperada, por um estresse. O fato é que daqueles 7 microgramas que o paciente estava produzindo em repouso, ele salta para algo muito próximo de 240 microgramas de adrenalina por minuto. Então, o paciente que está na nossa cadeira, controladinho, paciente hipertenso, porém controlado, se eu usar um anestésico e no meio do procedimento esse anestésico perdeu o efeito, na hora que o paciente sentir dor na cadeira, o próprio organismo dele vai produzir adrenalina pra caramba. Eu saio de 7 microgramas por minuto para algo muito próximo de 240. Então o paciente produz uma bomba de adrenalina endógena. E essa adrenalina ela vai elevar a pressão do paciente na cadeira. Se eu anestesiar esse paciente controladinho, com um tubete de adrenalina, seja lidocaína, seja articaína, mas que tenha adrenalina 1 para 100 mil, eu vou estar injetando no corpo desse paciente muito menos do que 1 micrograma de adrenalina. A gente tem muito pouca adrenalina dentro do tubete anestésico, essa que é a verdade, né? Eu estou falando de 1 para 100 mil. É como se eu tivesse 100 mil gotas da solução anestésica e uma só gotinha da adrenalina dentro do tubete. A quantidade de adrenalina é muito pequena dentro do tubete anestésico. E se eu for ainda a parte articaína, que tem 1 para 200 mil, eu vou ter a metade ainda dessa concentração de adrenalina. Eu vou ter muito menos adrenalina dentro desse tubete anestésico. Então, no paciente que esteja com a hipertensão controladinha, que eu vou fazer a anestesia dele usando um tubete anestésico que contém adrenalina, eu vou tomar todos os cuidados do mundo para correr o menor risco possível de fazer uma injeção intravascular. Eu tenho muito mais segurança usando a adrenalina, e a adrenalina, como ela vai contrair os vasos sanguíneos, ela vai me dar um tempo de trabalho muito maior da minha solução anestésica. O paciente vai ficar ali 2 horas e meia anestesiado, e eu vou conseguir fazer o procedimento que eu preciso nele, né? 2 horas e meia é mais do que suficiente para a grande maioria dos procedimentos odontológicos, né? Sem o risco dessa anestesia passar no meio do procedimento e sem o risco do paciente produzir aquela bomba de adrenalina, que aí sim vai levar a pressão arterial dele. Se não ficou claro, por favor, o pessoal que está assistindo aqui, manda mensagem, a gente vai conversando, né? Você que está vendo no YouTube, manda depois um comentário aqui na descrição do vídeo, a gente vai continuando esse bate-papo, tá? Então, se vocês observarem na tabela anestésica, num paciente hipertenso compensado, eu posso usar sim adrenalina, seja ela associada à articaína, seja ela associada à lidocaína. Porém, num paciente que esteja com a hipertensão totalmente descontrolada, eu vou ter que ter alguns cuidados com esse paciente. Primeiro, se o paciente está com a hipertensão descontrolada, não é o melhor momento para ele passar por um atendimento odontológico. Tá? Se for um procedimento eletivo, alguma coisa que fuja da urgência, o ideal, o mundo dos sonhos, seria encaminhar esse paciente para o cardiologista, o paciente fazer o controle da pressão arterial dele, para depois, num segundo momento, eu conseguir atendê-lo sem riscos em relação à pressão arterial. Porém, muitas vezes o paciente chega com dor no nosso consultório. Para quem trabalha com endodontia, é comum isso. O paciente chega numa situação de urgência, às vezes ele está com uma pulpite irreversível, ele está com um abscesso, e essa dor que ele está sentindo
pode ser justamente o que está causando essa variação da pressão arterial dele. Às vezes é um paciente que ele se cuida, faz o controle, toma o remedinho dele, mas se ele está com um abscesso, se ele está com uma pulpite, ele está com aquela dor absurda. Para quem teve pulpite, para quem teve abscesso, sabe que é uma dor violenta, ele está produzindo aquela bomba de adrenalina. E é essa dor que está fazendo a pressão dele aumentar. Então, frente a uma situação de urgência, onde o paciente tem uma dor, a gente vai precisar fazer uma situação urgencial, desse paciente, né? Uma situação de urgência, seja um acesso num dente pulpítico, seja uma drenagem de abscesso, no sentido de aliviar a dor do paciente. Normalmente, procedimentos de urgência, a gente vai requerer ali 20 minutos, meia hora de atendimento. Né? Eu não estou falando em fazer uma endodontia completa, tá? Eu estou falando em tirar a dor do paciente que está numa situação de urgência. Então, eu vou precisar de 20 minutos, meia hora ali do paciente anestesiado. Para esse paciente que já está numa situação de urgência, já está com dor e a pressão está desregulada, aí pode ser um risco mesmo eu usar uma adrenalina nesse paciente. Então, normalmente, no paciente com a hipertensão desregulada, descompensada, onde eu vou fazer um procedimento de urgência, onde eu vou ficar limitado no uso da articaína, porque eu não posso usar adrenalina, vou ficar limitado no uso da lidocaína, também porque eu não posso usar adrenalina, os únicos anestésicos que vão sobrar para mim ou é a MEP sem vaso, mepivacaína 3% sem vaso, ou a prilocaína com feliprecina. Tá? Ambos anestésicos eu vou ter um tempo de trabalho reduzido, apesar da potência ser muito boa, tanto a MEP quanto a prilocaína, eles têm uma potência legal, eu consigo uma anestesia efetiva utilizando os dois anestésicos, mas eu sei que eu vou ter um tempo de trabalho reduzido. A mepivacaína sem vaso, como o próprio nome diz, não tem adrenalina, então ela tende a ser absorvida pela corrente circulatória numa velocidade mais rápida, o tempo de trabalho diminui, e a prilocaína ela tem a feliprecina como vasoconstritor. E a feliprecina ela não atua em rede arterial, só na rede venosa. É um vasoconstritor bastante ruim, né? Nos Estados Unidos a gente tem até a prilocaína sem vaso, né? Eles não usam com feliprecina lá. Então a gente vai ter um tempo de trabalho curto, 20 minutos a meia hora. Então eu vou fazer o procedimento de urgência dentro desses 20 minutos, 30 minutos, onde eu vou eliminar a dor do paciente e depois, numa próxima sessão, numa próxima consulta, eu vou aferir a pressão do paciente novamente. Se ele tiver com a pressão controladinha, provavelmente era realmente a dor que estava aumentando a pressão arterial dele, faço o procedimento normalmente. Nessa segunda sessão, com a pressão controlada, eu já posso até usar adrenalina, sem problema nenhum. Porém, se a pressão ainda estiver descontrolada, o paciente já vai estar sem dor, né? Então não é a dor que estava causando a elevação da pressão arterial dele. O ideal é ir para o médico, controlar essa pressão, para depois a gente conseguir concluir o tratamento endodôntico. Seja em caso de pulpite, seja em caso de abscessos. Tá? Por isso que a gente colocou que no hipertenso descompensado, a gente colocou aquelas duas carinhas vermelhas ali, proibido adrenalina, né? Porque se eu colocar adrenalina dentro de um vaso sanguíneo, num paciente que já está com a pressão arterial alta, eu posso elevar ainda mais essa pressão, posso, inclusive, em situações mais extremas, pôr o paciente sob risco de infarto, né? Então, por isso que a gente colocou aquelas duas carinhas vermelhas ali, tá? A outra linha da nossa tabela, a gente fala sobre pacientes diabéticos, né, que a gente tem, às vezes, muita dúvida sobre como anestesiar um paciente diabético. O primeiro ponto que eu vou colocar para vocês é que pode adrenalina, tá? Não tem problema usar adrenalina num paciente portador de diabetes. A adrenalina 1 para 100 mil, que é o que a gente tem nos nossos tubetes anestésicos, a quantidade de adrenalina que tem é muito inferior à quantidade necessária para aumentar a glicemia de um paciente. Tá? Então, pode-se usar adrenalina no paciente diabético. O que a gente tem que mais tomar cuidado com o paciente diabético é lembrar que todo paciente diabético ele é um potencial paciente hepatopático. Ou seja, todo paciente que possui a diabetes
tem uma probabilidade maior de desenvolver um problema hepático, um problema no fígado. A gente sabe que a grande maioria dos nossos anestésicos são metabolizados no fígado, né? A gente faz a injeção aqui na região onde a gente quer anestesiar, seja infiltrativa, seja bloqueio, não tem problema. Aos poucos, esse anestésico ele vai sendo absorvido pela corrente sanguínea, o sangue leva esse anestésico ali para o fígado vai metabolizar, o fígado vai inativar esse anestésico, depois esse anestésico ele vai ser filtrado pelos rins e a grande parte ali eliminado na urina, no xixi do paciente, tá? Se eu sei que todo paciente diabético ele tem uma chance maior de estar com o fígado sobrecarregado, eu tenho que usar um anestésico que seja menos agressivo para o fígado, tá? E dentre todos os anestésicos que eu tenho disponíveis para odontologia, esses que estão aqui na nossa tabela, sem dúvida nenhuma, o que mais exige no nosso fígado é a mepivacaína, tá? A mepivacaína ela vai ter uma meia-vida em torno de 2 horas e pouquinho, tá? É uma meia-vida bastante estendida, ou seja, eu vou ter o fígado trabalhando, metabolizando essa mepivacaína durante muito mais tempo e, consequentemente, eu vou ter o nosso rim filtrando essa mepivacaína também por um tempo estendido. Então, pacientes hepáticos, hepatopatas e paciente com problemas no fígado, a mepivacaína, sem dúvida, é o anestésico que eu mais tenho que tomar cuidado. Tá? Então, no paciente que tenha problema de diabetes, problemas hepáticos, problemas de diabetes e renais, a mepivacaína eu vou ter que tomar bastante cuidado. Tá? Hepatopatas, problemas renais, a adrenalina também é segura em relação ao fígado, tá? Um paciente que tem um problema no fígado pode usar adrenalina, não tem problema nenhum, tá? E a gente tem que dar atenção especial para esses pacientes que têm problemas no fígado e problemas renais em relação à articaína. A articaína, de todos os anestésicos locais, é o que menos vai exigir trabalho do fígado. Cerca de 95% da articaína, ela é inativada no próprio sangue, no próprio plasma sanguíneo. Tá? 5% só da articaína injetada no paciente vai ser metabolizada para o fígado. Então eu vou ter um trabalho muito menor do fígado quando eu uso articaína. Então, o paciente com problema hepático, a articaína é sim a primeira escolha, sem dúvida nenhuma. Né? É um anestésico que vai ser metabolizado no sangue e é um anestésico com a meia-vida de menos de meia hora. O Malamed, o professor Malamed, ele fala em torno de 27 minutos. Comparado com a lidocaína, que é 1h30, comparado com a mepivacaína, que é de 2 a 2 horas e meia de meia-vida, de eliminação, eu vou ter o fígado trabalhando por muito menos tempo e eu vou ter o rim também filtrando todo esse anestésico já inativado por muito menos tempo também. Tá? Então, pacientes diabéticos, pacientes com problemas no rim, pacientes com problemas no fígado, a articaína, sem dúvida nenhuma, é um anestésico de primeira escolha. Tá? Na outra linha aqui da nossa tabelinha, a gente tem os pacientes portadores de asma, né? E a gente ouve falar que paciente com asma não pode adrenalina, né? Eu já ouvi muito isso, tá? Vamos lá, vamos tentar explicar isso para vocês. Todo paciente com asma, ele tende a ter uma chance maior de ter algum tipo de alergia alimentar. Tá? Principalmente alimentos que contêm conservantes da classe dos sulfitos. Então, alimentos embutidos, alguns alimentos enlatados, algumas
bebidas alcoólicas, vinho, cerveja, todas elas têm o bisulfito como conservante, para não deixar aquele alimento estragar. E o paciente asmático, ele tem de 9 a 10 vezes mais chances de ser alérgico a esses bisulfitos. Tá? E esses bisulfitos que estão presentes no vinho, que estão presentes na cerveja, estão presentes nos alimentos embutidos, eles também estão presentes nos anestésicos que têm adrenalina, ou noradrenalina também. A adrenalina e a noradrenalina, elas são substâncias que se oxidam com bastante facilidade. Então, para tentar retardar essa oxidação, para tentar evitar essa oxidação, os fabricantes eles adicionam no tubete anestésico que tem adrenalina ou que tem a noradrenalina, o bisulfito. Se o paciente for alérgico ao bisulfito, ele corre o risco também de ser alérgico àquela solução anestésica que tem bisulfito que a gente está injetando no paciente. Então não é que o paciente asmático não possa com adrenalina. Chegou um paciente asmático no nosso consultório, a gente vai investigar alergias alimentares. Olha, fulano de tal, você tem asma, ok. Tem alergia a algum tipo de alimento? Tem alergia a vinho? Tem alergia a cerveja? Se ele responder tenho, provavelmente ele é alérgico aos bisulfitos. E aí a gente vai ter que tomar cuidado ou evitar anestésicos que tenham adrenalina. Vou ter que usar ou a MEP sem vaso ou a prilocaína com a fenitricina. Por isso, um paciente asmático falar pra gente, doutor, não tenho alergia com bebida alcoólica, posso comer de tudo, não tô nem aí, como o que eu quiser, bebo o que eu quiser, não acontece nada comigo, eu posso usar adrenalina nele. E se eu lembrar que uma das situações que pode desencadear uma crise de asma no meu paciente é o estresse, e se o paciente sentir dor na cadeira, ele vai se estressar e pode ser que desenvolva uma crise de asma durante o nosso atendimento, eu tenho que anestesiar esse paciente o melhor possível. E eu tenho que fazer com que essa anestesia dure tempo suficiente até eu terminar o meu procedimento. Então, se o paciente, mesmo asmático, não tendo alergia alimentar, não tendo alergia a nenhum tipo de bebida, a minha escolha é a articaína com adrenalina, onde eu vou ter uma potência excelente do anestésico, e onde eu vou ter um tempo de trabalho suficiente para eu executar o procedimento do início ao fim, sem o paciente ter dor, sem o paciente ter o risco de ter uma crise asmática por causa da dor que ele está sentindo, por causa do estresse de sentir essa dor. Ok? Então, o paciente asmático não é proibido a adrenalina, por isso que ali na tabela eu pus um finalzinho amarelo, né? A gente tem que investigar alergias alimentares. Se ele não tiver nenhum tipo de alergia alimentar, ok, manda o pau na articaína com adrenalina e faça o procedimento com um conforto maior para esse paciente. E com risco menor também. Tá? E a última linha ali dessa tabela é a gestante. Tá? Vamos deixar bem claro logo de saída. Gestante. Anestésico de escolha para gestante é lidocaína. Lidocaína 2%, adrenalina 1%. Esse é um anestésico de escolha. Tá? Todo medicamento que a gente usa em gestante são classificados em relação ao risco que eles podem trazer ao feto. Tá? E a FDA, a Associação Americana, a Anvisa americana, né, Food and Drug Administration, eles classificam essas substâncias farmacológicas da letra A, onde a letra A é a mais segura, B, C, D e X, aquela que é proibida realmente para gestante. Tá? E de todos os anestésicos locais que a gente tem na odontologia, o único que é categoria B de bola é a lidocaína. A MEP, a ART, a BUP, a prilocaína são classificados como sendo mais perigosos para gestante. Tá? A lidocaína é um anestésico mais antigo, é um anestésico que tem mais número de pesquisas odontológicas em relação à segurança ao feto, então é a primeira escolha da gente sempre. Tá?
O que tem que evitar na gestante é a prilocaína com a felipressina, né? A prilocaína com a felipressina, tanto o sal anestésico prilocaína quanto a felipressina, eles podem trazer algumas situações que podem ser bastante perigosas para o feto. Tá? Um excesso de prilocaína pode levar a um quadro de metemoglobinemia. A série vermelha do sangue, ela tem a hemoglobina e tem a metemoglobina. A hemoglobina é a célula vermelha capaz de transportar o oxigênio para os tecidos, inclusive para o feto. Quando eu tenho uma injeção intravascular acidental de prilocaína, eu posso aumentar a quantidade de metemoglobina, sendo essa metemoglobina ficando muito superior à hemoglobina, e essa metemoglobina ela não consegue transporte de oxigênio. Eu posso dificultar a oxigenação do feto. Esse é um dos motivos para eu usar a prilocaína numa paciente gestante. E associado à prilocaína, a gente tem a felipressina. A felipressina é um vasoconstritor que pode causar contração uterina. Então, eu posso induzir um sangramento na gestante, eu posso induzir um parto prematuro. Então, é super perigoso eu utilizar a prilocaína com a felipressina. Por isso que eu pus uma carinha vermelha ali, em relação à gestante. Tá? A articaína, e aí vamos falar com bastante calma para não ter confusão, segundo o professor Malamed, talvez seria um anestésico mais favorável para a gestante, a articaína. Tá? A gente vai bater no ponto, a todo momento, que a primeira escolha deve ser a lidocaína para gestante. Mas o professor Malamed, ele põe alguns argumentos trazendo a articaína como sendo também bastante favorável. Por quê? A articaína ela tem baixa lipossolubilidade. Tá? E essa articaína ela pode ter um pouquinho de dificuldade de atravessar ali a placenta. Ela tem uma alta taxa de ligação proteica, né? Então ela fica com um tamanho molecular maior, e eu tenho um pouquinho mais de dificuldade de ultrapassar a placenta, que é essa peneira seletiva que eu tenho entre o corpo da gestante e o feto. Tá? A articaína ela tem uma meia-vida baixa, então quanto menor o tempo que o anestésico fica no corpo da gestante, talvez menor seja o risco para o feto, né? Porém, eu não tenho ainda aquela quantidade de estudos científicos em gestantes, e é muito difícil fazer um estudo científico numa gestante, né? Para conseguir amostra, para conseguir gestante que autorize passar pelo estudo, eu entendo que seja bastante difícil mesmo, né? Então eu não tenho aquela robustez científica que a lidocaína tem em relação à segurança ao feto. Tá? Por isso que a lidocaína, mesmo a articaína tendo propriedades que talvez favoreçam o uso em gestante, ela não deve ser a primeira escolha. A lidocaína tem que ser a primeira escolha sempre. Tá? Em relação à nossa tabela dos anestésicos, era isso que eu tinha para passar para vocês. Né? Lembrando que o nosso curso vai começar em agosto, né? Dia 4 de julho, agora, de 2023. Eu vou fazer uma aula gratuita via Zoom, né? Eu vou divulgar o link mais para frente aqui no Instagram. 8 horas da noite, vai cair numa terça-feira, que é o horário que a gente vai fazer o nosso curso fechado, né? E nessa aula a gente vai apresentar o curso para vocês, a gente vai trazer um formato diferente, vai ser via Zoom, né? Gratuito. E nessa aula a gente vai ter um desconto especial para quem for fazer o curso com a gente. Então, quem quer fazer o curso de farmacologia nosso, que dura 8 semanas, e a gente vai ter tudo divididinho, né? Antibióticos, anestésicos, medicamentos para sedação, medicamentos para controle de dor, é uma oportunidade boa para fazer a inscrição, tá? Em relação às últimas 2 postagens que eu fiz essa semana, a primeira foi sobre um artigo recém-publicado, tentando trazer um dado para a gente de quando é necessário fazer endodontia antes de uma coroa protética, né? Na maioria das vezes, os colegas optam por fazer endodontia e colocar a coroa protética.
E esse artigo tenta responder para a gente se realmente é necessário, ou quais indícios a gente tem que observar se a gente ficar tentado, em algum momento, a fazer uma coroa protética sem fazer endodontia antes. Tá? Então, foi feito um levantamento com alguns pacientes que receberam uma coroa protética sem a endodontia realizada, né? E dentre esses pacientes foram identificados aqueles que, num período de 3 anos, precisaram de tratamento de canal. Né? Então, em todos os pacientes foram feitos coroas únicas, unitárias, sem tratamento de canal realizado, e seguiram esses pacientes para ver quantos deles iam precisar de tratamento de canal, tá? Depois da coroa cimentada. O que eles perceberam? Que dos pacientes que precisaram de endodontia, depois da coroa cimentada, o sexo não interferiu, tanto faz ser homem ou mulher, não interfere na necessidade da endodontia. O tipo de material da coroa, seja o tipo de material que vocês possam imaginar, não interfere se o paciente tem uma maior probabilidade ou menor probabilidade de precisar de endodontia depois da coroa instalada. E isso daqui me surpreendeu, o número de faces do dente restauradas também não teve influência. Tanto faz eu ter um dente com uma restauração com 3 faces ou um dente com uma restauração com uma face só, eles têm a mesma probabilidade de precisar de endodontia depois do tratamento da coroa protética cimentada. O único fator que os pesquisadores perceberam que possa fazer diferença é o número de restaurações prévias do dente. Eles perceberam que um dente que tem de 2 a mais restaurações antes da cimentação da coroa tem uma chance muito maior de apresentar problemas endodônticos nos primeiros 3 anos, seja uma pulpite, seja um abscesso. Olha que interessante. Então, um dos fatores a ser levados em conta para você que gosta de fazer ou que tem o hábito de fazer uma coroa protética sem fazer a endodontia prévia é o número de restaurações que o dente tem. Se ele tiver 2, 3, 4 restaurações ao invés de uma única restauração, ele já tem uma chance maior de precisar de endodontia depois da coroa já estar instalada nos primeiros 3 anos. Sendo que mais da metade dessas endodontias, se eu não me engano, o artigo fala em 62%, foram executadas no primeiro ano após a cimentação da coroa protética. Tá? Então esse é um dado que eu achei bastante interessante trazer para vocês aqui durante a semana. E na outra postagem, se eu não me engano, entrou sexta-feira, entrou ontem, a gente avaliou também, através de um artigo científico, se uma possível variação anatômica no dente superior, no molar superior, com pulpite, dificultaria a injeção infiltrativa. Então, o que os pesquisadores fizeram nesse artigo? Dentes com pulpite, um tubete anestésico de lidocaína 2%, por vestibular, uma anestesia infiltrativa, e fizeram tratamento endodôntico. Nesses pacientes, eles observaram, durante o tratamento, quais foram aqueles pacientes que precisaram de uma complementação anestésica, ou seja, quais aqueles pacientes que com um tubete só para o vestibular ainda continuava a sentir dor durante a endodontia. E aí foi classificado como um insucesso anestésico nesses pacientes. Tá? Fizeram a tomografia depois do tratamento de canal para avaliar a distância das raízes em relação à cortical óssea, e eles perceberam que quando o paciente tinha raiz palatina distante da cortical óssea, numa distância superior a 12 milímetros, a chance do insucesso anestésico era muito maior. Então, naquele paciente, radiograficamente é mais difícil da gente observar isso, né? A tomografia, ela dá uma visão melhor para a gente. Mas naquele paciente que tem a raiz palatina divergente, ficando a região apical, a região foraminal, distante da cortical vestibular, eu vou ter uma maior probabilidade de insucesso anestésico. Então, nesses pacientes com raízes palatinas divergentes, mesmo que eu faça uma anestesia infiltrativa bem executada, convém eu fazer um complemento por palatina. Tá?
Obviamente que nesse artigo os autores usaram lidocaína. Talvez se tivessem usado ali, eles usaram lidocaína, né? Talvez se eles tivessem usado articaína, que eu tenho um poder de penetração óssea maior, eu conseguisse atingir essa raiz palatina mesmo divergente, né? Seria legal repetir esse trabalho, só que usando a articaína, para ver se os resultados eles se manteriam, tá? Mas o que a gente tem de dado científico é raiz palatina 12 milímetros afastado, no mínimo, da cortical óssea vestibular, eu tenho uma maior chance de ter um sucesso anestésico se eu fizer só a anestesia infiltrativa por vestibular. Tá bom, pessoal? Bom, são 10 para as 11, tá? A gente ficou quase 50 minutos aqui falando com vocês. Eu vou pedir para vocês compartilharem esse vídeo, tá? Se vocês estão vendo aqui no YouTube, eu vou colocar isso aqui no YouTube depois, estão vendo gravado, se inscreve no canal, pelo amor de Deus, que é muito importante para a gente continuar mantendo esse canal do YouTube. O canal do YouTube é complicado, porque tem vídeos meus lá que já deram mais de 40 mil visualizações, tem vídeos que não chegam a 80. Então eu não sei, eu ainda não consegui entender qual é esse critério que o YouTube... Valeu, Hudson, obrigado, meu irmão. Eu não consegui entender qual é o critério ainda do YouTube para distribuição ali dos vídeos, tá? Tem um vídeo lá de diclofenaco, compara diclofenaco com potássio com sódio, tem mais de 40 mil visualizações. E tem outros vídeos ali que eu considero até com assuntos mais relevantes, que não chegaram a 200, 100 visualizações. Então, eu ainda vou entender como é que funciona esse YouTube aí, para a gente conseguir direcionar o conteúdo melhor, tanto aqui no Instagram, quanto no canal do YouTube. Tá bom, pessoal? Então, bom sábado para todo mundo, bom fim de semana. A gente se vê sábado que vem. Valeu!